Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas nesse momento a gente dá início à nossa terceira aula, lição de número 5 e 6. Temos aí por objetivo compartilhar com vocês um pouco mais da palavra do Senhor e do conteúdo teológico que a ETAD nos traz no livro Hermenêutica Bíblica 1. Eu quero convidar vocês, antes de tudo, para uma palavra de oração e que cada um dos irmãos assista essa aula até o final, leia o livro, se preparem para a prova e eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, com a Tua graça queremos, meu Pai, completar mais uma semana aqui de aula e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos que estão conosco, vendo esse livro Hermenêutica Bíblica 1, sabe de que agora nós estamos na lição de número 5 e o tema é composição conhecendo as partes. Nós temos 3 lições, ou melhor dizendo, 3 textos nessa lição de número 5, sendo que o texto 3 é um pouco mais estendido. O texto de número 1 vai falar sobre definindo um método do livro inteiro. Nós estamos estudando a forma de como nós vamos estudar a Bíblia. E para isso nós temos ferramentas. O autor lista aqui pelo menos uns 20 tipos de ferramentas que a gente vai se utilizar para fazer uma boa hermenêutica bíblica, ou seja, uma boa interpretação dos textos. Lembrando sempre que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e partes em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné. É um grego antigo, arcaico, que hoje já se tem um novo grego, né? O que chamam de grego moderno. Mas o fato é que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, precisamos fazer sempre uma hermenêutica sadia, correto? Então, ele começa o texto de número 1 dizendo que quando o arqueólogo ele vai fazer alguma escavação, né, um paleontólogo, pessoas especializadas nessa área de encontrar vestígios de civilizações, né, até mesmo de pessoas, objetos, eles vão fazendo minuciosamente o seu trabalho, mas antes eles têm um mapa, né, para aquela determinada área. Da mesma forma, o nosso estudo da Bíblia. Quando a gente vai estudar um versículo, por exemplo, a gente estudar, é necessário que a gente leia o capítulo inteiro. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o contexto. Não basta simplesmente a gente pegar um versículo e isolar, né? E para isso ele se utiliza do método sintético, que é o estudo bíblico correspondente a uma pesquisa ampla e geral. Ou seja, a gente sai do amplo para o pequeno, sai do macro para o micro. Esse é o método sintético, é uma visão geral, quase como que uma visão panorâmica da situação, correto? Então o estudante da Bíblia ele é capaz de encontrar o quê? Um tesouro significativo para a questão do texto em que ele vai ler, que ele vai estudar, que ele vai pregar, que ele vai ensinar na escola dominical, para alguma liderança. Então o método sintético é um método que serve para mapeamento, né? O método sintético do livro inteiro é da espécie do método indutivo, ou seja, que parte do todo, né, para o particular, que parte da visão geral até para as suas peculiaridades, as suas minúcias, correto? Então, lembremos-nos de que sintético significa pôr juntos, ou seja, conectar, né? É que nem a palavra sinótico. A palavra sinótico que vem do grego é uma visão conjunta. Você vai pegar Mateus, Marcos e Lucas e eles se complementam. É por isso que você tem textos no Evangelho de João que só tem lá, né? João não está nos sinóticos. Os sinóticos são os 3 primeiros livros do Novo Testamento. João tem uma outra peculiaridade, uma outra particularidade, correto? O primeiro passo do método sintético, então, é ler o livro inteiro. Eu falei do capítulo aqui, quando você vai pregar, mas ele já está colocando aqui uma visão geral, é do livro inteiro, não é verdade? Por quê? Porque você precisa compreender. É claro,
né? Evangelista meu, que eu vou pregar Salmo 23, eu vou ter que ler todos os 150 salmos? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente sabe que no livro de Salmos tem canções escritas por Moisés, por Asaf, né? Então nem todos os salmos são de Davi. Mas quando você, por exemplo, vai pregar em um livro pequeno, como Sofonias, Obadias, Abacuque, as epístolas, né, que geralmente são menores, as epístolas como Pedro, João, dentre outras, ali se você lê o livro inteiro, a epístola, a carta inteira, ela te dá minúcias, ela te dá tesouros que vão incorporar no seu estudo, correto? Então são indispensáveis para o método sintético as perguntas factuais que nós estudamos na aula passada, e perguntas identificadoras, temporais, né, de locais, de modo reflexiva, que são as definidoras, racionais e implicativas, correto? O contexto histórico é igualmente investigado no âmbito do estudo sintético, momento em que o leitor deve tentar responder, à luz do texto e do contexto das escrituras, quem que escreveu, né, o porquê que escreveu, pode revelar informações úteis acerca da autoria, destinatários, ocasião da escrita, situação histórica e propósito. Eu acho legal que algumas bíblias, né, a maioria dessas bíblias de estudo, mas eu vou pegar aqui como base, por exemplo, a aplicação pessoal e a Bíblia Pentecostal. São bíblias que, geralmente, antes do livro, eles têm ali um resumo, né? O destinatário, o conteúdo, a aplicabilidade, eles têm ali um panorama, a visão panorâmica, né? Se eu não me engano, é a Bíblia Pentecostal que tem lá a visão panorâmica do livro. Isso é muito legal. É um método sintético pela qual você consegue ali com aquelas ferramentas identificar uma visão mais geral da situação, né? Lembra que eu falei, se eu não me engano, acho que foi na aula passada que eu não tinha parado para pensar que Jesus, quando ele foi subiu para os céus, né, ele estava na cidade de Betânia. Então, assim, são minúcias que às vezes a gente deixa passar, né, mas quando a gente lê o todo, aí a gente consegue, né, ver a sua fundamental importância. Se falar de fundamental, o método sintético é fundamental aos demais métodos de estudo, sendo valiosos para a preparação de sermões e quaisquer outras finalidades relacionadas ao manejo da Bíblia. Então, não se esqueça que o primeiro passo no método sintético é ler o livro inteiro. Escolher um livro curto para esse estudo pode ajudar você, né, na composição e conhecendo cada singularidade, correto? Na ilustração do começo, de maneira nenhuma um arqueólogo, um paleontólogo vai lá sem saber, né, o que ele vai escavar. Da mesma forma é a Bíblia. Aqui está o grande desafio do pregador, do ensinador. É o camarada estudar a Bíblia para fazer uma boa hermenêutica, para fazer uma exegese sadia. E nem todos querem estudar, não é verdade? Para a gente passar para o texto de número 2, que fala sobre os princípios de composição, eu só queria deixar registrado a seguinte situação. Parece que muitas pessoas levam meio que a pagode a questão da teologia, né? Ah, não precisa estudar, o Espírito Santo vai dar, esse negócio, a letra mata, são jargões que foram incorporados ao longo do tempo. A gente leva as coisas muito assim, na relatividade, né? Ah, não, deixa isso aí para lá e tal, o importante é estar em comunhão com Deus, mas na verdade a gente precisa fazer algo com excelência, não é verdade? Todas as áreas da nossa vida, todas as profissões, as pessoas elas tentam exercer com excelência, não é verdade? A teologia a gente precisa também estudá-la com bastante excelência para a gente poder agregar, né, esse conhecimento bíblico para o nosso dia a dia. Princípios de composição. A composição põe várias partes juntas para fazer delas uma só. Olha que legal, né? É como se você desmontasse um brinquedo que tem várias partes, mas no fim cada parte daquele brinquedo, quando você monta, se torna um. Então, os princípios de composição de formas de elaboração fala que a hermenêutica bíblica desenvolve-se em 3 dimensões. Primeiro, história. Segundo, literatura. E terceiro, teologia. História,
literatura e teologia. Todos os livros da Bíblia vai ter isso, né? Vai ter uma história, né? Vai ter uma literatura, vai ter uma teologia, e essa composição é importante. Tem um nome aqui de um cidadão que se chama Kotzeberg e Patterson. Chamam de tríade hermenêutica, ou seja, história, literatura e teologia. Para eles é uma tríade hermenêutica, né? Um tripé para que a gente possa agregar nos nossos estudos. Andreas Kotzeberg e Richard Patterson, né? São dois estudiosos de hermenêutica bíblica e que traz aqui, vocês podem ver na página 82, que eles agregam, né, esse conhecimento a nós. Uma composição de palavras deve comunicar o quê? Pensamentos. Deus concedeu ao homem uma linguagem. A linguagem é uma forma de verbalizar, de comunicar, e principalmente aquilo que Deus colocou no coração do homem. Então, com a linguagem veio a ordem, o arranjo, os princípios que tornam possível a comunicação. Lembra lá do Éden, né? Nem do Éden, da criação do mundo, né? Haja luz e houve luz, né? Então, assim, para cada coisa que Deus falava, acontecia, aparecia, porque era ordem no meio do caos. Era uma palavra de comunicação. E como é que Moisés transcreve isso? Através da inspiração do Espírito Santo. E detalhe, não só a inspiração do Espírito Santo, mas a gente vai ver lá na frente que Deus, através do seu Espírito, utiliza as ferramentas que o homem tem. Olha que interessante, nas ferramentas que o homem possui. Abacuque, que nem ele cita aqui, ao longo dos textos, ele era um homem muito culto. Amós era boiadeiro, né? Então, Eliseu tinha a sua particularidade no que tange a quase como que uma escola de profetas. Se você pegar Davi, ele tem assim todo um know-how, né, de vivência, de experiências, né, de lutas, dele aprender também até a se aculturar mais quando ele vai morar no palácio, porque você há de convir comigo que ele era um rapaz do campo. E depois, quando ele ganha de Golias, ele vai morar no palácio, vai ganhar Mical como esposa, né? Então, o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, né? Um homem que já havia estudado, se a gente assim puder fazer uma analogia, né? Era como se ele tivesse feito uma faculdade de teologia, estudou aos pés de Gamaliel, um grande doutor, né, da sua época. Então, e Paulo foi o homem que escreveu mais da metade, aí, por assim dizer, do Novo Testamento, né, que são as cartas que ele escreveu para os irmãos. Ele foi um homem em que o Espírito Santo utilizou-se do seu instrumento de barro, mas com excelência. Por quê? Porque ele se aplicou. Então, aqui é muito dado, é requerido, não é verdade? Então, claro, está em outro contexto, mas é para que você compreenda a forma como Paulo se dedicou aos estudos, e o Espírito Santo também, né, o ajudou dentro das ferramentas que ele possuía. Seguindo aí, nós temos a seguinte situação. Princípios ou padrões de composição também são chamados de recursos literários, técnicas de retórica e modelos estilísticos. Tudo isso está nos livros sagrados. Você percebe isso melhor nos livros poéticos, né? Onde há poesia, onde há determinadas composições, versos de amor. Eu acho muito interessante, né? Do amor de Deus, por exemplo, para com Israel. Enfim, formas de elaboração, por sua vez, formam as maneiras pelas quais os autores bíblicos deram consubstanciação à inspiração recebida. Não há diferença na inspiração, mas a forma como se deu o registro escriturístico. Acabei de falar isso. É diferente de cada autor ou livro.
Seu conhecimento contribui para a interpretação do texto correspondente. Olha que interessante, né? O recurso literário, todas as técnicas de retórica, os modelos estilísticos que compõem os escritos, os livros, né? Os registros escriturísticos, eles se diferem de cada autor devido ao recurso que o próprio autor tem. Né? Se uma pessoa, por exemplo, ela é semi-analfabeta, ou ela é uma analfabeta funcional, ela vai ter uma limitação para desenvolver um certo tipo de trabalho, por exemplo, com questão da escrita. Quem já é mais estudado vai ter uma habilidade maior. Às vezes até a palavra, a densidade. Né? Às vezes você pega um livro que ele é muito fácil de ler. E às vezes você pega um livro que ele é um pouco mais rebuscado, uma linguagem mais rebuscada, mais densa. Então isso acaba se tornando um pouco mais difícil para uma pessoa que tem limitações, por exemplo, na questão do estudo, correto? Todos os escritores do Antigo quanto do Novo Testamento escreveram com a plena consciência de estar escrevendo algo que comunicaria. Falei isso e sempre falo nas minhas aulas na ETAD, que, por exemplo, João, quando estava na ilha de Patmos, é claro, Deus deu toda aquela revelação a ele, e ele se utilizou dos recursos que tinha aqui na Terra para poder jogar um pouco de luz naquilo que de repente ele viu no céu, mas que não tinha palavras para descrever. Por exemplo, se ele viu lá uma rua com um elemento que não existe aqui na Terra, então ele procurou o elemento de ouro, né? Ah, lá no céu haverá ruas de ouro. Então ele pegou alguma coisa para exemplificar, né? Claro que nada no céu vai entrar que seja corruptível. E ouro é uma coisa corruptível aqui na Terra, não é verdade? O ouro já foi e é até hoje a busca e a ganância dos homens para pegar esse ouro e comercializar e enriquecer. Pode isso entrar no céu? Não, mas ele se utiliza do símbolo para mostrar a nós que no céu tem coisas muito maior do que o ouro, do que o diamante, do que as coisas que nós estamos vendo aqui, correto? Escritores da Bíblia fizeram então isso, ilustraram, advertiram, repetiram, fizeram comparação, mostraram relação, declararam coisas de modo diferente. Mas o Espírito é o mesmo, correto? Então, o texto 2 a gente consegue, então, fechar, né, de uma maneira bem calma, bem tranquila. Você pode estar lendo, né, prestando bastante atenção nessa tríade, né, na questão da literatura, da teologia, na verdade da história. Quando você pega um livro, você tem todas essas composições que te ajudam, não é verdade? Lá, vamos pegar um evangelho aí, né? O evangelho tem nome de rio, o evangelho tem nome de cidades, o evangelho tem nome de governadores. No evangelho você pode encontrar nome de reis, no evangelho você pode encontrar nome de ladrões, não é verdade? Vamos pegar Mateus aí. Mateus tem praticamente tudo isso que eu acabei de falar. Gente pobre, gente rica, gente estudada, gente indouta, não é verdade? Então, tudo isso vai somando, por exemplo, para um estudo bíblico que você vai dar lá na aula da escola dominical, para uma pregação, e é preciso você saber, correto? O terceiro texto vai falar de grupos de recursos literários. Não se assuste, esse texto é um texto um pouquinho maior, mas a gente precisa saber. Começando de quê? De comparação e contraste. Comparação é uma coisa fácil, né? É comparar alguma coisa. Envolve a associação de duas coisas, não é verdade? Às vezes a palavra como, mesmo que e igual, dão-nos a ideia de que duas coisas ou mais são semelhantes, ou seja, estão sendo comparadas. A comparação é o primeiro dos 20 recursos de composição que a gente vai abordar aqui nessa lição. Então nós temos comparação, tem contraste, né? A gente vai ter aí repetição, alternância, continuidade, e aí vai seguir os exemplos. Também nós temos paralelismo, inclusio, quiasmo, inversão, trilogia, acróstico, provérbio numérico.
Mel, o que é isso? Tem muita coisa de português aqui. Claro que tem. Não é a nossa língua? A Bíblia não foi traduzida, não chegou até a nossa língua? Bem-vindo ao português. E o português, eu sinto dizer para você, meu irmão, que é um dos idiomas mais difíceis do mundo, né? Tem uma classe gramatical muito vasta, né? Quando começa aquele negócio de concordância, sintaxe, o negócio aí vai, a gente assim fica perdido, não é verdade? Mas vamos tentar aqui compactar somente para o nosso estudo bíblico, né? E olha que interessante que até a partir da Bíblia a gente consegue dar uma refrescada na nossa memória. O que é o paralelismo? Pode verificar-se uma forma sinonímica, antitética de contraste, né? E sintética ou complementar, mas também um paralelismo figurado. Por exemplo, ele cita aqui Salmo 1, verso 4, né? Ele cita Salmo 29 e 1 e ele cita Gênesis 37 a 39. No primeiro momento aí, ele vai ter aí um paralelismo de forma sinonímica. Segundo, ele vai ter a antitética, que é o contraste. E terceiro, a sintética, que é a complementar. A história de Judá e Tamar, em meio à história de José, que é o capítulo 38, né, do livro de Gênesis, ele vai ilustrar a seguinte situação. Se no primeiro, no texto de Salmo 1, verso 4, nós temos aí uma figura de linguagem, no segundo a gente tem uma repetição, no terceiro aí, nós vamos ter um trecho que se acha envolto entre dois que formam entre si uma conexão. Pegue a sua Bíblia aí, Salmo de número 1 e verso 4. O primeiro Salmo e verso 4 diz: Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Nós temos aí então uma figura de linguagem, o ímpio sendo comparado com uma palha que o vento leva. A gente precisa entender o contexto que o ímpio está sendo falado aqui. Não é verdade? O verso 1 do Salmo 1 diz: Bem-aventurado o que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí lá no verso 4 ele vai dizer, antes ele vai dizer que a satisfação do justo está na lei do Senhor, que o justo é comparado a uma árvore que dá fruto, plantada à beira das águas correntes e que dá o seu fruto no tempo certo. E no 4 ele faz essa figura de linguagem dizendo que não é o caso dos ímpios. Olha que legal, né? E diz que são como o vento espalha. O Salmo de número 29 que ele coloca aí, vamos lá, vamos virar as páginas aí da Bíblia, só para você entender esse primeiro momento aqui. Salmo 29, verso de número 1 diz: Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. O que é isso? Nós temos uma repetição, né? Uma repetição e adição ao verso anterior. Então, no primeiro momento do verso, né, que é um cântico, o Salmo, atribuam ao Senhor, ó seres celestes, nós temos uma repetição da palavra atribuam e nós temos uma adição ao Senhor, glória e força. Não é verdade? Olha que maravilha. No terceiro momento, nós temos aí então o Salmo, o Gênesis 37 a 39, que no capítulo 38 nós temos então um capítulo envolto entre um e outro, que forma uma conexão, porque o capítulo de número 38 vai falar da história, em particular de Judá, que era um dos irmãos de José. Correto? Nós temos aí uma palavra chamada inclusio, né? Se assemelha ao princípio de sintetização, ou seja, um resumo
Define-se como retorno de pensamento inicial, reiterando a premissa que vinha da inicial. Aí ele tem os versículos aí. O quiasmo é a disposição de palavras e fatos em seções paralelas e sucessivas, com grande frequência no Antigo Testamento, ocorrendo também no Novo. O Osborne cita o entendimento de Raymond Brown no sentido de que haveria um quiasmo em João, capítulo 6, versículo 36, e um outro importante exemplo em João, capítulo 13 e capítulo 16, 13 a 16, melhor dizendo, ou seja, disposições de palavras e fatos em seções paralelas e sucessivas. Quando a gente abre a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 13, nós vamos encontrar de que se no capítulo 12 Jesus aparece como rei, no capítulo de número 13, ele vai aparecer como uma simbologia como servo, ou seja, aquele que lava os pés dos discípulos, né? E a partir disso, nós vamos encontrar seções que vão trazer um paralelo para histórias que estão sendo contadas desde o capítulo de número 13 até o capítulo de número 16. A inversão talvez seja mais fácil, é parecida com o quiasmo, com a diferença de que apresenta mais 4 elementos, né? Nós podemos perceber isso em Isaías capítulo 6, versículo de número 10. Vamos dar uma conferida? Isaías capítulo de número 6 e versículo de número 10. Olha o que o profeta messiânico está trazendo aí. Versículo de número 10 diz assim: torne insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche os olhos, que eles não vejam com os olhos e nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Uma palavra de repreenda aí, né? E essa inversão é parecida com o quiasmo, com a diferença de que apresenta mais 4 elementos. Então a gente percebe esses 4 elementos no texto. Trilogia é a reunião de 3 elementos relacionados entre si. Um filme, por exemplo, pode ter uma trilogia, né? A parte A, B e C, 1, 2, 3. Acróstico é a construção em que os versos começam de acordo com a sequência do alfabeto. Salmo de número 9 é um exemplo disso. Você pode pegar aí a sua Bíblia e no Salmo de número 9 você vai encontrar que o salmista, né, ao compor o Salmo de número 9, ele diz assim: Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar-me e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É a construção em que versos começam de acordo com a sequência do alfabeto. Que maravilha, né? Cada 8 versos adota-se uma letra. Em Lamentações, a exceção é o capítulo de número 5. Olha que interessante. Provérbios numéricos são aqueles que em seus enunciados encerram quantidades para fins de memorização e estética. Olha que interessante, né? Temos aqui, portanto, a consideração dos princípios da composição não está adstrita somente a questões teóricas, pois a falta de entendimento a seu respeito pode ensejar interpretações equivocadas. Por exemplo, provérbios numéricos constantes por exemplo, os provérbios numéricos constantes de Provérbios capítulo 30, versículo 18 e 19, indicam coisas maravilhosas, cujo ponto de interseção é não deixarem vestígios. Os caminhos da águia no céu, do navio no mar, a cobra na penha e o homem como uma virgem, né? Com uma virgem. No entanto, alguns intérpretes podem dar cada um desses elementos um sentido espiritual e místico, divorciado da necessária ligação
que existe entre as máximas. Eu sei que é um pouco complicado, é um pouco denso, mas a gente utiliza, querendo ou não, no nosso estudo bíblico, correto? Virando a página, aí na página 86, nós temos a repetição e a alternância, continuidade e continuação. Repetição é a reutilização das palavras, frases e expressões idênticas para dar ênfase. Temos o exemplo de Isaías capítulo 9, versículo 12. Nós temos a alternância, que é um tipo especial de repetição de um padrão. Né? Há um belo exemplo disso em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, onde encontramos a intercalação e a alternação entre os tópicos de João Batista e de Jesus. Isso é legal. O evangelista Lucas, né, ele traça essa intercalação nos primeiros capítulos do seu evangelho, da história de João Batista e da história de Jesus. Temos aí a continuidade, é aparente nas passagens onde se repete o uso de termos mais ou menos iguais. Geralmente ela é vista, né, na expressão, uma ideia repetida em termos similares. Tem um exemplo de Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 11, que é o tema representado de diferentes maneiras, trazendo continuidade à passagem, e o tema lá é descanso, continuação. Diferente um pouco de continuidade, envolve o tratamento estendido de um tema em particular. Se, por exemplo, o capítulo de número 4, versículo de 1 a 11, fala sobre descanso, de repente a segunda parte, se falasse do descanso também, seria a continuação, não é verdade? Então, continuação, ela é algo que envolve um progresso daquele tema. A continuidade, ela não. Ela está apenas nas passagens onde se repete o uso de termos mais ou menos iguais. Correto? Essa é a diferença aí. Um exemplo de continuação, Jonas 1:3. Vemos a progressão das ações separadas de Jonas. Ele se dispõe a fugir do Senhor, vai para Jope, vai para um navio, né? Depois tenta ir para a Espanha, paga a sua passagem, embarca nele, e aí ele só vai descendo, né? Uma vida de descidas. Clímax e crucialidade. O clímax é o topo, é o ápice, quando a gente chega no ponto máximo, né? Quando a gente lê, por exemplo, que Jesus está na cruz do Calvário, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso é o clímax, irmão. Isso daí é o ponto alto da situação, né? De que quando Jesus morreu para nos dar vida. Crucialidade está relacionada ao clímax. Por exemplo, são pontos cruciais, são pontos em que as narrativas e as histórias elas vão convergindo e congruindo, né? Há uma congruência, um ponto crucial, principalmente na questão de temáticas de determinados livros. Nós temos aqui o ponto crucial, centro de toda a epístola de Gálatas 5:1. Liberdade é o que temos, Cristo pôs-nos livre. É como se fosse aquela temática ou algo crucial. A gente sempre utiliza essa expressão, né? Talvez é um pouco mais fácil para a gente assimilar isso, certo? Ele cita um exemplo aqui de João capítulo 11, versículo 45 a 54, que Jesus já não andava, né, no meio dos judeus, mas se retirou-se ali para o deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Ou seja, o seu ministério atingiu um clímax, mas um ponto também crucial em que Cristo se dividia entre continuar a fazer o seu ministério terreno, mas ali na iminência de ser preso, né, pelos judeus que o queriam matar, na verdade, porque a gente vai ver partes na Bíblia em que Jesus foi ameaçado de morte, né? Tem um trecho na Bíblia que fala que Jesus eles pegaram pedra para matar Jesus, queriam matar Jesus, com a graça do Espírito passou pelo meio deles, e ali não foi ele não se utilizou, por exemplo, eu sou Deus, agora vou passar aqui, e ninguém não. Ali era graça, né, de Deus na vida dele, ele como um homem, né, levantou ali a cabeça e passou no meio deles,
era um homem de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus era Deus, né? Eu usei a palavra, o termo, homem de Deus, porque numa linguagem aqui mais popular, mais nossa, né? Mas mesmo Jesus sendo Deus, ali na condição de homem, ele enfrentou as suas lutas e conseguiu vencer e passou com a graça de Deus por meio daqueles homens que nenhum mal ele fez, até para que se cumprisse aquilo que os profetas haviam profetizado. Particularização é quando o pensamento se move do geral para o particular. Lembra do método sintético, da visão ampla, né, para a visão mais apequenada, do macro para o micro. É que nem o método indutivo, né? Sai, né, do mapeamento, né, da área grande para o mais particular. A generalização é o movimento, né, do pensamento indutivo indo do específico para o geral. Então, se na particularização a gente vem do geral para o particular, a generalização vai do particular para o geral. É o caminho inverso. Causalidade e comprovação. Causalidade procede da causa para o efeito. Ela lida primeiro com o motivo de alguma coisa e então o resultado dela. Abacuque 2:5, passagem que fala do homem que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega para si todos os povos. Causa aí, ganância, efeito, guerra. Olha que legal. Então, causalidade, ela parte da causa para o efeito. Se tem ganância, possivelmente pode ter guerra. Por quê? Porque ali os povos dominavam, né? A força das civilizações antigas era dominar. Hoje acontece do mesmo jeito, só que os recursos e as guerras são outras, né? Guerras tecnológicas, né? Guerras ideológicas, e aí eles vão conquistando seus espaços. Comprovação é o inverso da causalidade. A comprovação move-se do efeito para a causa, algo que acontece. A razão disto é explicada mais tarde, porque é uma palavra-chave no uso do recurso literário. Por quê? Eu respondo, porque foi queimado. É uma ilustração simples, mas mostra progressão, né? Eu digo, meu dedo dói. Alguém pergunta, por quê? Porque ele foi queimado. Ou seja, parte do efeito para a causa, sempre ali com o uso, né, do termo porquê. Então, Abacuque 2:7, a segunda parte do versículo mostra a comprovação da causa. Por causa do sangue dos homens e da violência, para com a terracidade e todos os seus moradores, né, são fadadas aí pela violência, né, do ser humano. Instrumentação envolve meios e ferramentas e instrumentos, o nome próprio já diz instrumentos, né, utilizados para acontecer algo. Tiago 3:5, vejam como um grande bosque, né, incendiado por uma simples fagulha, né? Ele se refere ali à nossa língua, não é verdade? O que falamos. Explicação, esclarece, analisa ou explica. Por exemplo, em Lucas 2:4, lemos que José, indo de Nazaré a Galileia, porque era da casa e família de Davi. Olha que interessante, né? Esse José aqui é o pai adotivo de Jesus. Preparação é o material introdutório, preliminar ao restante da sessão ou do livro. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, o evangelista dá-nos uma pequena introdução preliminar, dizendo qual é o propósito e a sua metodologia. O trecho não é parte da própria narrativa do evangelho, mas algo preliminar, ou seja, um material introdutório, a preparação, né? Por exemplo, nas cartas de Paulo a gente percebe muito isso, principalmente nas suas apresentações. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Resumo. Resumo se trata de condensar as informações de forma abreviada. A gente pega um livro ali e vai... Tem gente que faz um fichamento, tem gente que faz uma resenha, tem gente que faz um resumo, mas ele pega as informações importantes de cada texto e ali coloca. Interrogação, a gente não precisa nem se demorar aqui, é o ato de fazer o quê? Perguntas. Tem vários versículos que nos mostram, né, a questão da interrogação. Malaquias 1 é um exemplo disso. Harmonia envolve a unidade
por acordo ou consistência, quando um argumento é apresentado e outros argumentos que se seguem na passagem devem concordar com ele. Um todo harmônico, né? A Bíblia ela é harmônica de Gênesis a Apocalipse. A gente precisa partir desse pressuposto. Principalidade não é apenas uma ideia principal sozinha, mas uma ideia principal apoiada por outras ideias subordinadas. Qual é o exemplo disso aí? A partir desse cabeçalho, né, principal. Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 50. Na lição ensinada por esta parábola é a separação dos justos e do mal no final dos tempos. E lembra de Mateus, no capítulo de número 13, quando ele começa com a parábola do semeador, mais para frente ele vai explicar a parábola do semeador e mais na frente ainda ele vai contar outras parábolas, né? E uma delas, aí nós vamos ver a parábola do grão de mostarda e do fermento. Ele também vai explicar a parábola do joio que ele contou antes, e aí vai fazer uma intercalação, como a gente viu aqui. Temos a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E, por fim, a parábola da rede, né, que é lançada no mar e vem toda sorte, olha que interessante, toda sorte de peixes. Ali é separado os bons nos cestos, né, mas jogam fora aí os ruins. É isso que ele está falando da principalidade. Há um princípio, mas ele não é isolado, é apoiado em outros princípios. E é interessante o capítulo 13, porque outras parábolas foram contadas, então o princípio é algo que não muda. Então, vários princípios e a ideia principal apoiada neles. Radiação, só você lembrar lá de Chernobyl, né? Quando aquela usina, aquele reator lá da usina 4 de Chernobyl explodiu, houve um raio, né, de radiação que pegou ali toda aquela cidade, né? Pripyat, se eu não me engano, lá na Ucrânia, né? E num raio até, salvo engano, de mais de 30 quilômetros, ali uma zona morta hoje, né? Uma zona que você ali quase imperpetrável, né? Só pode ir ali com uma série de autorizações. Mas é tudo que move e aponta em direção a uma coisa ou para longe dela, um raio, né? Uma radiação. Os galhos de uma árvore e os raios de uma roda são exemplos visuais da radiação. João 15:5, retratando Cristo como videira, o tronco a qual acham-se ligados os crentes representados pelos ramos da videira. Correto? E por fim, aí mais uma observação dos recursos literários, você descobrirá que eles se sobrepõem. Por exemplo, podemos encontrar a mesma pergunta feita várias vezes. Isso seria uma sobreposição de interrogação e repetição. Talvez uma ou outra seja dominante. Procure notar esses recursos enquanto você lê. Finalmente, aspectos individuais de composição são às vezes considerados princípios de composição e, outras vezes, recursos literários, como os casos de comparação e repetição demonstrados nessa lição. Correto? Então, a lição de número 5, ela foi vencida aqui, né? Conseguimos compactá-la aí em menos de 45 minutos. Meus irmãos, estudem essa aula e nós já vamos agora para a lição de número 6. Deus abençoe.